Operação Eland, o dia em que o inferno respondeu ao terror. Era o ano de 1976. A África do Sul latejava em convulsões políticas, e no coração da savana, a jovem nação da Rodésia se via cercada por um cerco ideológico e militar impiedoso. O comunismo avançava por todos os flancos, como uma névoa venenosa, infiltrando-se por Moçambique, pela Zâmbia e pelo Malawi, alimentado por armas soviéticas, doutrinas marxistas e o fanatismo das guerrilhas da Zanla e da Zipra. Esses grupos não eram simples combatentes, eram milícias doutrinadas no ódio e moldadas pela brutalidade dos regimes comunistas que os financiavam. O terror era sua arma principal. Aldeias inteiras foram queimadas, fazendeiros e suas famílias massacrados. Mulheres estupradas diante dos próprios filhos. Crianças eram usadas como escudos humanos, e líderes locais, acusados de traição ao povo, eram executados com foices e paus em praça pública. Os guerrilheiros, inspirados pela retórica de Mao Tse-tung, acreditavam que o terror é a semente da revolução. A cada aldeia tomada, o traço era o mesmo: corpos mutilados, casas em cinzas e medo. O comunismo na Rodésia não vinha em discursos ou panfletos, vinha em rajadas de AK-47, em minas nas estradas e em sangue inocente derramado sobre o chão africano. Mas o Estado rodesiano não ficaria de joelhos. Das sombras ergueu-se uma força forjada na precisão, na frieza e na coragem. Uma unidade nascida para a guerra não convencional, os Selous Scouts, seguidos de perto pela lendária SAS Rodesiana. Homens treinados para infiltrar, caçar e eliminar o inimigo onde ele se escondesse. Mestres da camuflagem, fluentes nas línguas tribais, eles eram fantasmas que se moviam sem deixar rastros. E foi sob o comando do lendário capitão Rob Warrecker que uma das operações mais ousadas da história militar moderna foi concebida. Operação Eland. A inteligência dos Selous Scouts havia identificado um grande acampamento de insurgentes da Zanla em Niadzouia, no leste de Moçambique. Mais de 1000 combatentes comunistas se reuniam ali, sendo abastecidos com armamento soviético, fuzis AK-47, RPGs, minas antipessoais, morteiros e munição para expandir a guerra dentro da Rodésia. Era um quartel-general disfarçado de campo de refugiados, um santuário do terror. O plano rodesiano era suicida. Pouco mais de 80 homens cruzariam secretamente a fronteira, se disfarçando de tropas da Frelimo, o exército moçambicano comunista, para infiltrar-se no coração do acampamento. Eles iriam dirigindo caminhões capturados, pintados com as cores e insígnias inimigas, levando uniformes falsos e falando o dialeto local. O risco era total. Um único erro, uma palavra fora do tom, e seriam massacrados. Na madrugada de 9 de agosto de 1976, os motores roncavam baixo no breu africano. O comboio rodesiano cruzava o rio, silencioso e letal. Quando o sol começou a despontar, os primeiros guardas do acampamento, confusos, o saudaram. Achavam que eram camaradas da Frelimo, trazendo suprimentos. Mas os homens da SAS e dos Selous Scouts mantinham os olhos frios, como predadores prestes a atacar. Então, num movimento sincronizado, os caminhões pararam. As lonas foram erguidas e o inferno se abriu. Os metralhadores MAG 762, os FN automáticos, as granadas de fósforo e as RPD capturadas rugiram como trovões. A primeira salva de fogo varreu o acampamento, destruindo tendas, explosivos e caminhões cheios de munição. Guerrilheiros corriam em pânico, sem entender o que acontecia. Os Selous Scouts se moviam como uma máquina, sem hesitação, sem erro. Cada disparo encontrava seu alvo. Era uma sinfonia mortal, uma coreografia de precisão. Em minutos, o campo de treinamento comunista virou um cenário apocalíptico. Explosões ecoavam por quilômetros. O ar se encheu de fumaça, pólvora e gritos desesperados. Os rodesianos, em inferioridade numérica de 10-1, avançavam com disciplina fria. O rádio inimigo transmitia gritos incoerentes, ordens confusas.
o comando comunista simplesmente colapsou. Aqueles que tentavam fugir pelo rio Nyadzouia foram interceptados e neutralizados. Os poucos que reagiram foram abatidos com tiros precisos. Os guerrilheiros entraram em desespero. Muitos se jogaram na água tentando escapar, apenas para serem arrastados pela correnteza ou atingidos antes de cruzar a margem. Era uma carniceria cirúrgica, uma operação relâmpago que redefiniu o conceito de guerra assimétrica. Quando o último disparo cessou, o silêncio caiu pesado sobre o campo destruído. Mais de 1000 insurgentes haviam sido mortos. Os rhodesianos, por contrapartida, não perderam um único homem. Os relatórios posteriores confirmaram o inacreditável. A Operação Eland havia aniquilado quase todo o contingente da Zanlá presente em Moçambique. O próprio exército moçambicano, atônito, reconheceu a precisão do ataque. Os Selous Scouts e a SAS rhodesiana voltaram à fronteira como espectros, levando consigo provas documentais, mapas e listas de abastecimento soviético. Era mais do que uma vitória tática, era uma mensagem, uma demonstração fria e calculada de que a Rodésia não seria subjugada pela maré comunista. O eco da operação percorreu o continente. Enquanto os líderes marxistas clamavam por atrocidade, a verdade emergia em silêncio. Aquele era um campo militar inimigo, e cada guerrilheiro ali treinado deixou um traço de terror nas vilas civis rhodesianas. As investigações internacionais revelaram que os insurgentes da Zanlá haviam cometido execuções em massa de civis desarmados, inclusive crianças, em nome da Revolução Popular. Usavam minas soviéticas PMN e TM-46 em estradas civis, causando dezenas de mortes por semana. Fazendeiros eram torturados e filmados como propaganda. Mulheres grávidas eram mortas por se recusarem a fornecer abrigo aos rebeldes. Essas atrocidades foram o estopim da fúria rhodesiana, e a Operação Eland foi a resposta. Uma resposta que marcou a história como uma das ações de comando mais eficazes e ousadas já registradas. Os rhodesianos lutavam isolados, cercados por sanções internacionais, ignorados pelo mundo. Mas naquele dia, provaram que coragem, disciplina e técnica podem superar qualquer exército numeroso. Um punhado de homens, movidos não por ideologia, mas sim pela defesa de seu lar, cruzou a fronteira, enfrentou o inferno e voltou ileso. A Operação Eland tornou-se lenda entre forças especiais de todo o mundo, estudada em academias militares, citada por veteranos como exemplo de eficiência total e reverenciada por quem entende o que significa vencer quando tudo está contra você. Esses homens, anônimos e silenciosos, escreveram com fogo e aço o nome